Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita, o que grita, Bom dia, pessoal. Eu gostaria também de agradecer a essa oportunidade de estarmos participando aqui do debate, né, nesta manhã de sexta-feira. A nossa saudação também a todos e todas que estão acompanhando aí pela internet, né, seja pelo canal YouTube do Sintuf, seja pelo nosso canal da TV Crítica Radical no nosso site. E é claro também renovando a nossa solidariedade à luta dos companheiros e companheiras das universidades federais aqui no Ceará, e extensiva a dos companheiros do complexo hospitalar, através da SAMEAC, e todos os trabalhadores em luta, né? A gente, é comum, como ouvimos aqui a fala do companheiro João Alfredo, as pessoas que estão na luta admitirem que nós estamos enfrentando uma crise, né? Todo mundo reconhece que nós estamos vivendo uma crise, dos trabalhadores aos empresários, aos intelectuais, ao Papa, todo mundo admite que está se vivendo uma crise, né? No caso do Brasil, em particular, nós estamos vendo aí nas últimas semanas, né, as mais variadas articulações, inclusive do empresariado, para tentar contornar a crise, porque já estão preocupados com o resultado que isso pode ter, né? A grande questão que está posta, pessoal, é o que é mesmo essa crise? Quando a gente fala em crise do capitalismo, a que é mesmo que nós estamos nos referindo? Quando a gente pensa numa perspectiva de saída, a que tipo de saída que a gente está se referindo, né? E aí é a contribuição principal do Crítica Radical nesse momento que nós estamos vivendo. Nós entendemos que, para que nós possamos compreender a natureza da crise que nós estamos vivendo, nós temos que ir atrás de uma formulação daquele que foi o pensador mais importante da crítica ao capitalismo, que foi o Karl Marx. Há 158, se não me engano, anos atrás, pessoal, o Marx fez uma prospecção lógica de qual seria o processo de desenvolvimento do capitalismo e em que é que ia dar isso, digamos assim, né? Essa prospecção lógica, ela só está contida na sua integralidade, na sua complexidade, num rascunho que o Marx escreveu para o Capital, que está contido nos Grundrisse, que é um livro que foi publicado só há 2, 3 anos atrás aqui no Brasil. E que nós tivemos acesso no final da década de 80. Inicialmente através do companheiro Jorge Paiva, que trouxe para o grupo, e desde então a gente vem aprofundando essa abordagem do Marx, que não está, no geral, nos livros do marxismo, não está nas discussões da academia, não está nos debates, geralmente, dos partidos políticos e muito menos dos movimentos sociais. O que é que o Marx coloca naquela prospecção lógica? Ele coloca que o processo de desenvolvimento do capitalismo é condicionado pela concorrência. Por quê? Porque o processo de produção, quando se diz o capitalismo como um sistema produtor de mercadorias, nós do Crítica Radical dizemos, é o moderno sistema fetichista, patriarcal, produtor de mercadorias. Por quê? Porque o que foi realmente o capitalismo? Nós ouvimos aqui o companheiro que me antecedeu falando na questão da desigualdade social, como se fosse a questão essencial do capitalismo. E nós, com esse pensamento do Marx, nós dizemos que a desigualdade social, ela é uma consequência de uma questão que está no fundamento do capitalismo, que é o quê?
Porque quando você fala desigualdade social, você pensa o quê? Que há uma desigualdade na distribuição da riqueza social, não é verdade? A gente passou muito tempo também pensando assim, que o problema do capitalismo era apenas um problema de distribuição da riqueza. Ou seja, os trabalhadores produzem a riqueza, né, produzem o valor das mercadorias, e esse valor é apropriado pelos empresários. Então, toda a ideia que a gente tinha de revolução socialista, etc., era a ideia o quê? Eliminando os empresários para resolver o problema, porque não vai ter quem vai ficar explorando os trabalhadores. E muitas revoluções aconteceram no mundo, muitos companheiros deram suas vidas por essas revoluções, e essas revoluções não conseguiram romper com o capitalismo. Ao contrário, todas fizeram a modernização do capitalismo e o capitalismo continua. Como a gente está vendo na China, em Cuba, agora, né, mais recente, claramente assumindo esse caráter, e todas as demais, a União Soviética, que já se despregou desde 89 e por aí afora vai. Né? Então, nós fomos atrás de saber por que isso. Então, descobrimos, com esse pensamento, com essa formulação do Marx, que o buraco é mais embaixo, como a gente fala. Qual é o problema mesmo? É que, diz o Marx, o problema é que o capitalismo colocou as pessoas humanas numa esfera separada, como trabalhadores, para produzir mercadoria. Com que objetivo? Para atender as necessidades humanas? Não. Para reproduzir, valorizar o valor da mercadoria, e esse valor se expressa no dinheiro, certo? Que, ao se valorizar, ao se multiplicar, constitui o capital. Então, todas as atividades de produção e reprodução da vida foram colocadas numa esfera do trabalho, produzindo mercadoria para valorizar o valor e reproduzir o capital. E isso aí já não é mais o Marx, isso aqui já é a crítica do valor de associação, que conseguiu captar, através da companheira Roswitha Scholz, que ao mesmo tempo que o capitalismo fez isso, ao mesmo tempo todas as demais atividades de produção e cuidado com a vida foram colocadas como atividades subalternas e delegadas às mulheres. Então, até hoje, a gente ainda ouve professor dizendo: o trabalho dignifica o homem. Por que o trabalho dignifica o homem? Porque é o trabalho que produz a mercadoria, que valoriza o valor e reproduz o capital. Cuidar do menino, ter filho, alimentação, saúde, o amor, o afeto, cuidar dos idosos, isso não dignifica, né? Não é trabalho. É o que a gente chama as atividades dissociadas. Quer dizer, o capitalismo também veio diferenciando o papel do homem e da mulher. Por isso que a gente diz que o capitalismo é branco, ocidental e macho. Né? E que, portanto, a problemática da mulher não tem como ser resolvida dentro do capitalismo. Tem que ser um problema de mudança profunda da própria relação social. Então, gente, o que é que diz o Marx? Que o trabalho é que é realmente a substância do capital. Certo? É o trabalho vivo, o gasto de energia física e mental para produzir as mercadorias, que agrega um valor novo às mercadorias e que, portanto, esse valor se expressa no dinheiro e garante esse alto movimento do dinheiro, esse movimento que o Marx chamou o sujeito automático. O que é o capital? É o sujeito automático, ou seja, as pessoas humanas não importa o que é que você está produzindo, nem como está produzindo, nem em que condições, nada. O que importa é que esteja sendo gasto energia física e mental para produzir a mercadoria, porque é esse gasto que faz valorizar o valor e reproduzir o dinheiro, o capital. Só que diz o Marx, para que esse valor que é criado na produção, não é na circulação, o valor é criado na produção. Portanto, o problema do capitalismo é o problema da produção. É você, em vez de produzir os bens necessários à vida, e esses bens serem consumidos diretamente pelas pessoas, esses bens são produzidos como mercadoria para vender, a pessoa tendo que ter dinheiro para comprar.
Então, esse valor que é criado na produção, ele só se realiza se realmente tiver quem compre. Porque se você cria um valor novo, produz um bocado de carro, fica lá no pátio, esse valor que está ali contido não se realiza. Então pensou o Marx, ora, na concorrência que vai se estabelecer entre os capitalistas, vai vender mais mercadoria quem produzir a mercadoria mais barato. Quem é que vai produzir a mercadoria mais barato? Usar principalmente mais tecnologia. Você tem 60 mil trabalhadores no ABC Paulista, há uns anos atrás, produzindo carro, as montadoras. Hoje está tudo os robozinhos fazendo as coisas e 3 mil funcionários botando as máquinas para funcionar. Então, essa prospecção lógica, o Marx fez. Ele disse o seguinte, a substituição do trabalho vivo pelo trabalho objetivado, pelas máquinas, representará a última etapa da produção baseada no valor e nessa contradição entre capital e trabalho. O trabalho deixa de ser a medida do valor, o valor deixa de ser a medida da riqueza, e a verdadeira riqueza será o tempo mínimo que as pessoas dedicarão à produção, porque as máquinas estarão fazendo essa atividade. Então, gente, quando Marx diz que a última etapa da produção baseada no valor, que o trabalho deixa de ser a medida da riqueza, caiu a nossa ficha em relação a outra coisa. É que essa crítica do Marx, desse Marx, é uma crítica categorial. Ou seja, o Marx não critica só a desigualdade social. O Marx não critica só a divisão da sociedade em classes. O Marx critica as categorias fundantes do capitalismo. O trabalho é uma categoria histórica do capitalismo. É o ato de gastar energia física e mental para produzir mercadoria. A mercadoria, que nega totalmente a sua condição de atender a necessidade humana para servir principalmente à reprodução do capital. O Estado moderno, que se constitui exatamente pela força das armas para impor esse sistema e garantir a sua reprodução e a sua estrutura jurídica. O problema do fetichismo, que o Marx chama a atenção. O que é o fetichismo? A crítica radical fica falando nesse negócio de fetichismo, mas foi o Marx que conseguiu captar o quê? Que nós, pessoas humanas, produzimos as mercadorias, agregamos valor a essas mercadorias, e a gente acha que esse valor é uma característica intrínseca da própria mercadoria. Então, se constituiu uma sociedade onde quem comanda realmente a nossa vida são as coisas. A relação entre as pessoas passou a ser como se fosse relação entre as coisas, e a relação entre as coisas passou a ser como se fosse relação entre as pessoas. Porque toda a nossa vida foi submetida realmente ao movimento do dinheiro e das mercadorias. Gente, o que está em jogo hoje é essa questão. Além de você ter um sistema que submeteu toda a vida humana e a relação com a natureza, o João Alfredo fez referência a isso, porque o alto movimento do dinheiro é infinito, o valor quer se reproduzir ao infinito, mas os recursos naturais são finitos. Então, além de ser uma sociedade em que submeteu a vida humana, a relação social, a relação com a natureza, a essa lógica da reprodução do dinheiro, essa sociedade chegou no seu fim. Mas por que ela chegou no seu fim? Porque a tecnologia, através da revolução da microeletrônica, chegou exatamente naquele ponto que o Marx falou, que era o quê? A substituição do trabalho vivo pelo trabalho objetivado vai representar o fim, o limite histórico desse sistema. Por quê? Porque se é o trabalho que agrega valor novo, quanto mais trabalho, mais valor é criado, não é verdade? Portanto, mais-valia, mais lucro. Se reduz drasticamente a quantidade de trabalhadores, reduz drasticamente a quantidade de valor novo criado. Quer dizer que diminui a quantidade de mercadoria produzida. Aumenta a produção da riqueza material, mas a riqueza abstrata, o valor, é cada vez menor. Certo? Então, essa, na nossa opinião, é a natureza da crise que nós estamos vivendo hoje. Faz bem uns 20 anos que a gente vem levantando essa questão. E, no geral, no início, fomos considerados loucos,
de onde é que a gente tinha tirado isso, e hoje é a crise que está aí, que inicialmente se pensava que não ia alcançar o Brasil. Nós alertamos o Lula através de uma carta que entregamos a ele aqui, alertamos a Dilma através de uma carta que ela esteve aqui, dizendo que essa crise era mundial, ela ia atingir o Brasil, e que a proposta tinha que ser pensar uma alternativa de romper com essa lógica e não de sacrificar o povo brasileiro, de continuar destruindo os nossos recursos naturais para manter um sistema que está no seu final, que está à morte. Infelizmente, não fomos ouvidos, e agora nós estamos vendo aí essa situação. E qual é a nossa preocupação? É que os movimentos sociais, os partidos, os intelectuais de maneira geral, ao não dimensionar a natureza da crise, fica dando a ideia que se mudar o governo, fora Dilma, fora Aécio, fora já está uma formulação melhor, né? Porque tem alguns partidos que ainda estão nessa confusão de apoiar de forma crítica, não sei o quê. Tem outros que estão dizendo, não, fora todos, vamos construir um governo dos trabalhadores. Aí tem uma plataforma que é toda dentro do sistema capitalista, gente. Isso não existe. Esses direitos não vão ser garantidos dentro da lógica do capitalismo, porque não tem como o sistema garantir mais isso, não tem como Estado nenhum garantir isso. Então, o movimento que nós temos que fazer, além da luta pelos direitos, porque ninguém pode abandonar o direito, porque ainda estamos dentro do sistema, não é isso? Que é o que a gente tem discutido com os companheiros da SAMEAC. Além da gente lutar para não perder os direitos, nós temos que botar o olho no futuro e construir realmente um movimento de saída desse sistema, de pensar uma nova forma de relação social, uma nova forma de relação com a natureza. Então, como o tempo acabou, a gente quer fazer esse chamamento. Primeiro, que a gente vá atrás desse aspecto teórico, para entender realmente o que foi o recado que o Marx deu para o futuro. Que a gente possa ver como é que a gente vincula a nossa luta imediata com essa luta transcendente ao capitalismo. E que a gente possa desenvolver a partir de já relações entre nós com a natureza e com a nossa vida, de forma a gente ir saindo fora desse sistema e realmente construindo uma relação baseada na partilha, na solidariedade, na obtenção de frutos da nossa atividade com a natureza, que não seja mediada pelo dinheiro, que não dependa do Estado, que não dependa do mercado, que é o que a gente chama a proposta da emancipação humana, e que o nosso sítio Brotando da Emancipação é uma pequena referência para que nós possamos construir essa nova vida. Vamos à luta, pessoal, pela emancipação humana, vamos ousar dar esse voo mais alto para construir uma saída realmente para essa crise. Companheiro João Alfredo tem que se ausentar, já informou isso no começo. Considerações finais, para mim não tchau pouco. Considerações finais nunca terão, viu, pessoal? Esse é um tema que nunca terá uma conclusão, né? Então, na verdade, eu só mesmo pedir desculpas, é porque o dia hoje está meio aperreado mesmo e eu não quis falar. Próximo, companheiro Clóvis Renato, nosso advogado aqui do Sintufs. Primeiro, bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Uma saudação sincera a todos, principalmente pela solidariedade, por, de alguma forma, estarem querendo refletir alguma coisa, né? Acho que, e nessa questão do novo, do criativo, eu acho que vou saudar a todos e a todas, na pessoa da minha colega do curso de letras, que está grávida, que ela já vai representando, primeiro, as mulheres, e segundo, a maternidade, né? Acho que a lógica do novo, saudar aí a Juliana Zanetti, que está ali, prestando atenção, a salva de palmas para a mãe, Zanetti. Eu lembrei aqui, começaram com a discussão teórica, e eu fiquei a pensar, me perguntaram a ordem, eu disse, olha, eu quero ser o último, porque eu queria ouvir muito. E porque veio na perspectiva de quem está querendo entender, de quem está querendo se posicionar. No último debate que eu tive terça-feira, lá em Juazeiro do Norte, no Cariri,
nós levantamos vários questionamentos, e uma das coisas que foram ditas foi essa questão, por que às vezes o movimento fica pardo, né? Por que as pessoas se desiludem? E eu, ao menos nos argumentos de grande parte das falas da mesa, a gente vê uma certa repetição. Tá? Então, eu, mesmo sem saber muito, sem dominar muito as coisas do mundo, mas por viver no mundo e me questionar, e por estar nessa situação como vocês, né, como pessoa humana, eu vou trazer algumas considerações. Né? Então, o tema é direito, liberdade e democracia. A gente já está aqui, talvez o termo talvez não seja o mais adequado, mas a gente sempre falou que não há uma luta jurídica sem uma consciência de cunho emancipatório e que se desdobra numa ação que eu ainda só consigo chamar de política, mas não é política estrutural, estatal, como, por exemplo, vem a questão dos movimentos sociais, o movimento em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da SAMEAC é um exemplo. Não tem partido, não tem deputado, vereador, não tem sindicato, são 14, e eles estão lutando sozinhos, a cada dia surgem novas lideranças, e estão aí obtendo as conquistas deles. Quando eu vi também falar de mundo de Guerra Fria, esquerda e direita, eu lembrando também dos fatos históricos, quando eu fui aluno aqui da professora Adelaide e tudo, e outros mais. Eu não sei até que ponto, porque o modelo, acho que a grande questão, os termos estão aí, mas não sei se é a questão de ressignificá-los, ou buscar a origem deles, ou de a gente buscar de fato, como está aí a camisa da professora Rosa, uma saída. Porque o modelo soviético que a gente viu, de fato, tinha um nome de socialismo, como a China diz que tem, mas age de forma completamente capitalista no sistema de produção e exploração. Então, a gente sabe que na China não tem férias, não tem direito trabalhista, quer dizer, e o governo lá é socialista. Se diz, como o soviético, como a opressão, como o que aconteceu com o stalinismo e o Holodomor, matar as pessoas de fome, numa luta de domínio. Aqui fazerem vários pactos, perdendo direitos, não sei o que é direito, liberdade e democracia. Nós estamos aqui, ó, só para começar a questionar, tentar usar uma palavra que é muito utilizada pela professora Maria Luísa, a imanência, né, dentro da lógica e da universidade. E lembrando também a professora Maria Luísa, ela dizendo que o Vigílio Távora falava assim, para os amigos, a lei. Para os inimigos, os rigores da lei. Aí vamos começar. Vocês, servidores, dentro da lógica da imanência, estão aí, independentemente do governo, isso que eu estou falando, aí, com todo respeito às falas e à postura ideológica, PT, o PSTU, o PSOL, o PMDB, o PSDB, se estão seguindo na mesma lógica. O pessoal, de fato, como o Evaldo disse, foi votar na Dilma porque estavam sentindo já da crise e achava que ele ia se insurgir, mas fez tudo que está fazendo. Estão aí na luta, tirando os percentuais que vocês passaram mais de 20 anos para ganhar. Quando é uma decisão contra nós, se a gente comete qualquer descompasso, como foi o dia do enregimento da greve no ano passado, com o trancamento heróico dos portões, chegou a decisão em 1 hora. Mas vocês têm ações, vocês olham para mim, Clóvis, você quer ação? Eu digo, olha que não há luta jurídica sem ter essa luta consciente, emancipatória, que eu ainda chamo de política, de um enfrentamento, não na política estrutural, mas quando vocês se insurgem. Tá aí, ó, 26 anos, não? Aí, ações esperando há 26 anos, 28, o judiciário está lá. Mas quando é uma decisão contra nós, com base do direito, é meia hora sai a decisão. Quando é uma decisão a favor, são dezenas de anos. E o pior, agora o governo ainda está numa política, numa postura. Por isso que eu te digo, eu de fato eu aderi, eu me apaixonei quando disseram ruptura já, nem 16 e nem 20. E eu já dizia isso, e confesso, eu não votei em nenhum dos dois.
nem votaria. Eu não via uma perspectiva de saída, como eu achava que na Grécia o ministro não ia conseguir segurar aquilo, porque o Papalau, antigamente, a grande instabilidade surgiu quando vieram as medidas de austeridade impostas pela Troika, né, que são os 3 países que comandam a zona do euro, e ele disse, eu vou fazer uma consulta às pessoas. Quer dizer, de onde surgiu, como disse o João Alfredo, o nome democracia, ele foi abrir um pouco mais usando um sistema do direito normativo com a liberdade das pessoas, que é o plebiscito, previsto na Constituição, no direito, eles iam exercer a liberdade e dentro de um sistema democrático. Por causa disso, imediatamente desceu lá o avião, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, então, opa, não era para você perguntar, era para você cumprir. E ali já foi o bafejar, isso há uns 4 anos. E aí eu já, a partir dali eu comecei a pensar, de fato, será que vai ter diferença esse tipo de governo? Aqui, na estrutura, dizer partido A ou B, mas se nós estamos na estrutura dos partidos, se quando o Clóvis chega para um ou para outro, pega na mão com um senso de afetividade, nós estamos dentro de uma lógica tão sistemática do interesse individual, de achar que todo mundo é a cobra para devorar todo mundo, que a pessoa só fala com você porque tem interesse, que esse interesse tem uma lógica de trabalho, porque vem, eu concordo em alguns termos, dentro do pouco que eu conheço, a gente tem que se questionar sobre isso. Nós somos, antes de trabalhar, nós somos valorizados e valorosos porque nós somos pessoas. Então a gente pode se abraçar e se gostar, independentemente de ser advogado, servidor. Porque a partir do momento que a gente adere a esse tipo de lógica, qual vai ser a diferença de um para o outro quando chega ao poder? Fica no partido, todo mundo articulando para ser o presidente do partido. Aí fica no sindicato, todo mundo que era para ser amigo, uns brigando com os outros para ser presidente do sindicato. Aí quando chega no governo também para manter o governo. Aí o Clóvis pega na mão do tá candidato. E eu tenho que toda a vida dizer, olha, eu posso pegar na sua mão, olhar no seu olho, gostar de você, porque você é uma pessoa. E não sou o candidato. Então, com esses questionamentos. Porque dentro dessa lógica é isso que está acontecendo. Quando ela falou direito, tá aí, 1 hora saiu a decisão contra nós. Mas o mesmo direito diz, e eu levantei, escrevi inclusive um artigo e defendi, que, por exemplo, isso aqui tudinho é direito fundamental, ó, e direito internacional reconhecido nas convenções da OIT. Liberdade de divulgação do movimento, tudo isso está no lugar, sei, para quem não lembra, quando veio a decisão que era o atual reitor que estava no cargo, foi mandado, inclusive, arrancar todas as faixas e bandeiras. Completamente contra o Estado de Direito. E ele dizia, tem uma decisão. Eu disse, rapaz, deixa ao menos o pessoal se reunir. Não. Deixa ao menos colocar as faixas se for o excesso. Não. E usando o direito, no Estado democrático de direito, discutindo democracia, direito à informação, direito de manifestação, e de fato, foi respeitado, acabou a greve, foi não, acabou a greve, e nós nem tivemos respeitado o nosso direito de voltarmos para cá, isso que seja claro, e nem deixaram sequer que colocassem essas bandeiras. Aí, de novo, um questionamento. Mas por que que a gente não enfrentou isso? Que ponto? É isso que eu estou lhe dizendo. Porque dentro dessa lógica de estruturas, muitos colegas que foram vilipendiados, muitas pessoas que seriam as esperanças para as gestões, não se insurgiram. Nós não fizemos, por exemplo, a campanha do 70-15-15, sem paridade servidor não vota, de forma permanente. A gente só faz na véspera. Por quê? Porque nos falta, por vezes, consciência. Quando chega agora, o governo fica querendo tirar dinheiro de todo canto, e há uma promiscuidade entre os poderes, eu concordo com o Joaquim Barbosa nesse ponto, porque ministros do Supremo são indicados pelo poder
executivo. Os do judiciário dos tribunais superiores também. Aí você chega lá, lutaram por um monte de percentuais. Aí o governo agora vai, impõe ao outro poder, eles pegam, se articulam, aí começam a criar fundamentos jurídicos inglórios, que não tem base jurídica. Mas como a gente legitima essa estrutura, se disser assim, é o Supremo que disse, pronto. Aí agora vocês estão começando a... E não dizem nada. Ah, realmente diz. Nesse ponto, o direito vai funcionar realmente como esse instrumento de dominação, que tem as suas contradições. Mas qual é o objetivo da nossa luta no direito? A gente está lutando dentro das contradições. Porque se for só lutar pelo que ele dá, o que ele vai dar para vocês é cala a boca. Por isso que a gente precisa desse apoio, dessa compreensão. Como é que nós aceitamos aqui a faixa por um reposicionamento dos aposentados, quando a pessoa está numa idade mais avançada, que em tese tem menos saúde para fazer a luta, todo mundo só se preocupa, olha a lógica do dinheiro, só do seu momento. Porque começam a tirar os direitos dos aposentados. Hoje, uma das coisas que mais travam a nossa negociação é porque eles querem botar o da ativa e não botam os aposentados. Conduta combatida pela Constituição, porque isso é uma conduta discriminatória, preconceituosa. E a gente vai e diz, não, mas a gente tem que legitimar isso. Como, meu povo? E qual é o que fez diferente? A outra, olha, educação se faz a prestação. A luta era 10% para a educação nacional. Pública. Eles tiraram o pública. Aí aumentaram o FIES, ProUni e tudo. Ó. Aí instigaram os empresários. Outra, você bota aqui, olha, por concursos públicos, vem uma estrutura como a EBSER. O próprio executivo cria, por medida provisória, o legislativo confirma com lei e o judiciário, no caso da ação da SAMEAC, o Ministério Público pedia a substituição dos trabalhadores por servidores públicos concursados. RJU. Aí a universidade manda um acordo e o próprio juiz e o Ministério Público aceitam, concursado da EBSER, seletista. O que nós podemos esperar disso? Até que ponto a gente pode estar discutindo aqui, partido A ou B, se de fato, e aí, dentro das minhas inquietações, se todo mundo está agindo na mesma estrutura. Eu que tenho uma certa vivência com o movimento sindical, eu vi certos colegas que eram grandes lideranças, eles diziam, rapaz, por que tu não assume o canto tal na central? Eles, não, porque eu agora estou com as assessorias nos sindicatos que me garante um dinheiro X e para mim não compensa ficar na frente da central. Eu vi gente de central, de extrema esquerda, que está montando empresa de curso de formação, em que familiar é o dono. Eu vi e vejo sindicatos e entidades que, na mesma estrutura, estão governados pelo PCC, no Rio, São Paulo. Então, será que a gente não tem que... Eu lembrei da semana de letras que a Juliana, no tempo que era do CEA, fez lá, tinha na camisa assim, e se tudo estiver errado? E se a gente vai dizer que nós temos que ter um tipo de conscientização que nos emancipe para a gente lutar para muito mais do que o que está sendo dado? Porque senão a gente não vai conseguir nada. Se a gente disser que a gente tem que avançar e se insurgir contra cada uma dessas coisas, mas se a gente, na hora que receber, como diz o pão e circo, né, na hora que receber o pedaço de pão, a gente depois olha para o sistema e corre para legitimar. Outro ponto que eu vi aqui, ó, falta de negociação. Pego a lei. Eu já vi aqui, por exemplo, a lei. Como eu digo, a universidade olha para vocês assim, não, isso aqui eu cumpro a lei. Eu vi da boca do próprio reitor dizer para trabalhadores, eu lembrando no caso da SAMEAC,
Porque o papel do advogado é todo estruturado por lei e pela Constituição, não é isso não? Eu vi aqui o reitor chegar e dizer assim para os trabalhadores: ó, recebo você e não recebo o advogado. Vi. E o que é isso? É esse reitor. É lei. De novo, para os amigos, a lei. Para os inimigos, os rigores da lei. Mas aqui, quando é para derrubar o direito de vocês, ele diz: eu estou cumprindo a lei. Mas, quando ele descumpre a lei, ele descumpre na maior e pronto. E a gente fica desse jeito aí, ó, calado. Por quê? Por quê? Porque, de alguma forma, a gente se conforma, a gente aceita o papel do que está sendo dado. Só que só dão para nós quando é o jeito de conceder alguma coisa, e principalmente quando nós questionamos e nos insurgimos. Mas no dia a dia isso não tem. Isso não há. Naquele último debate que houve aqui, que pediram para vocês correrem para entregar na Progep os certificados, gente com 60 anos, não sei o quê, ficou muito claro aqui o setor de pessoal dizer que tinha perdido os documentos de vocês. E tem gente que olha para a administração e diz: ó, chega baba quando vê, porque é um docente no poder. Que é doutor, porque não sei o quê. Poxa, gente. Nós somos pessoas e temos valor independentemente de sermos docentes, discentes ou técnicos administrativos. Nós temos que ser respeitados porque nós somos pessoas. E é isso que faz a gente se insurgir, levantar a cabeça e enfrentar. Então, por isso, concluindo, estranho, né? Porque nesses questionamentos, quando o vereador falou assim, e a colega também falou, é a crise de uns e de outros não. Se é um sistema, pela lógica de ser um sistema não aceita contradições. Elas vão rodando, elas têm intempéries, mas chega um momento que não é mais um sistema. Então, hoje, a Constituição que nós tínhamos em 88, ela tem muito mais de 90 emendas que a tornam outra coisa. As teorias de não perda de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, estão todas indo por água abaixo. E nós só olhando para votar no partido A, B ou C. Quando a estrutura dos partidos fica sempre na mesma lógica. É sempre uma disputa pela presidência, pelo lugar, e a vida da gente indo para o buraco. Então, para concluir, como eu disse, não vim fazer tecer esclarecimentos, porque tinham diversas autoridades para fazer isso. Eu vim para trazer hoje mais questionamentos. E termino com esse, né? Já dizia o Sócrates, né? Conhece a ti mesmo. Vamos repensar a nossa condição como seres humanos. Vamos tentar nos tratar de verdade com igualdade, independentemente do que está lá postado no direito. E vamos enfrentar essas estruturas, porque... Professora Maria Luísa, primeira inscrita. Gente, eu vou iniciar minha fala sugerindo a continuação do debate com o seguinte tema. Por que é que sem dinheiro o povo de Fortaleza e a candidata Maria Luísa foi eleita a primeira prefeita mulher de capital aqui nessa cidade? E por que em estando na administração da prefeitura, era uma coisa incômoda às esquerdas e nós fomos expulsos do PT. Por que nós votamos no Lula tendo sido expulsos do PT? Por que o PT está na situação que está hoje? Nós perguntamos, por quê? Porque China, Rússia e outros mais, inclusive passando pela Venezuela, porque nós estivemos lá,
estão nessa situação que estão hoje. Portanto, países que fizeram revolução socialista, uma delas dizia que era para dirigir o mundo com os comitês, e aqui no Ceará nós repetimos, vamos administrar com o Conselho Popular. Vários diretores do PT, dos órgãos públicos, queriam os comitês dentro da instituição, para a instituição dirigir, e nós queríamos os comitês como uma alternativa para pular o poder burguês. Portanto, era poder contra poder. Por que que hoje cai por terra essa história de imperialismo? Por que que hoje cai por terra essa polarização, socialismo e capitalismo? Nós tivemos na China em 95, puro capitalismo, nada de democracia. Nós fomos lá, 30 mil mulheres do mundo todo. As mulheres chinesas não puderam participar do Fórum Paralelo. Nós fomos à Venezuela no Fórum Social Mundial. E o presidente da Venezuela quis impedir o Fórum Social Mundial de levar suas bandeiras adiante. Então, eu faço uma pergunta aqui. Primeiro, que o caráter civilizatório do capitalismo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Quando se teve liberdade, igualdade e fraternidade? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos comandou o golpe militar no Brasil. Os Estados Unidos comandou o golpe militar no Chile. Os Estados Unidos comandou aquela coisa horrorosa que foi o Vietnã. Eu estava lá nos Estados Unidos nessa época e a juventude às ruas contra a democracia que estava torturando pessoas no mundo todo. 1 minuto. E concluindo, eu queria que a Rosa abordasse exatamente isso. Que política é essa que nós estamos querendo? Para dar respaldo a esse sistema que está destruindo os seres humanos e a natureza? Não está se recompondo, não, minha gente. Sabe como foi? Eu vou concluir aqui, porque eu não posso deixar de dar essa informação. Sabe como é que os bancos americanos tentaram sair da crise em 2008? Estava eu e a Sé. Depois disso, nós fomos lá, no Occupy Wall Street. Os meninos queriam acordo com teoria, porque isso era acordo dos partidos comunistas que tinham dominado e não tinham feito nada até hoje. Pois bem, sabem quem ajudou a diminuir a crise nos Estados Unidos? Os bancos que estavam na maior crise? O dinheiro do narcotráfico. Como nós vamos dar sustentação a isso? Onde é que tem democracia nesse mundo? Onde é que tem liberdade? Onde é que tem igualdade? E não é só uma questão de igualdade. As pessoas sabem aqui que eu tenho um bom poder aquisitivo. Fui retirada agora um benefício de 20 anos que nós conseguimos, professor da universidade. Transitado e julgado. O governo tirou. Aí sabe o que é que o advogado disse? Não, a gente pode conquistar já, mas daqui a 10, 15 anos. As pessoas que estavam lá eram mais velhas do que eu, e eu tenho 72 anos. Daqui a 10, 15 anos está tudo enterrado. Entendeu? Então, se você fica nessa perspectiva de buscar migalhas, nós não quebramos essa estrutura desse sistema. Companheiro Clóvis, depois o Evaldo, depois a Nerecilda, companheira, e depois a companheira Rosa. Ok, companheiro Clóvis, disporá de até 10 minutos. A mesa informará faltando 2 minutos e ao término a mesa fará a informação de concluir. Bom, primeiro, de novo, boa tarde. Bem mais rápido aqui. Acho que os companheiros não captaram ainda a profundidade do que eu estou tentando achar, porque eu também estou perguntando. Porque quando eu falei que a gestão da UFC se comporta, né, e no caso em que o reitor disse que não receberia, foi um dia numa ação do Movimento em Defesa dos Trabalhadores da SAMEAC, que vocês acompanharam. E aí a gente pegou, inclusive, quando aconteceu isso, a gente marcou porque direito de negociação também é direito reconhecido nacional e internacionalmente. Mas esse povo, como eu disse, para os amigos, a lei, para os inimigos, os rigores da lei, lembra da professora? Porque esse povo é assim, para os amigos, a lei,
não sei se há lei. Mas para os que eles consideram como opositores, eles não cumprem nada. Então, negociação, direito de informação, direito de prerrogativas do advogado, isso não existe. É por isso que a gente se organiza como OAB. Agora, quando a gente foi lá, tudo a gente tem que avaliar, colega João Potássio e o Marcelo. Já que a gente está nessa discussão que a gente chama de imanência dentro, a gente tem que ser equilibrado. Então, por exemplo, eu poderia muito bem, no dia em que o reitor e o chefe de gabinete dele disseram que não receberiam o advogado, eu gravei, inclusive, lá no pessoal da SAMEAC, mas eu fui lá. Eu poderia pegar e dizer assim, não, vamos chamar o AB, não é não? Não, vamos fazer o enfrentamento, não, vamos isso, vamos aquilo outro. Só que aí eu lembrei de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu estava numa discussão de negociação dentro da imanência, eu tinha que tentar equilibrar as coisas. Então, eu fiquei com aquilo na mão, que eu continuo com aquilo na mão, se torna uma dívida deles para conosco, para com a OAB, para com a legislação. Mas eu não queria, e a gente avaliou isso como movimento, perder naquele momento que a gente entendia como uma perspectiva de ouvir o que o outro tinha a dizer para os trabalhadores. Então, a gente tinha que baixar um pouco a questão do interesse individual, de só reconhecer a minha como categoria, mas pensar na luta daqueles trabalhadores que estão com a corda no pescoço. Então, o que era mais interessante? No que a gente avaliou, a gente pegar e partir para cima só com o direito, porque estava lá, porque tinha a prerrogativa, ou esses trabalhadores serem ouvidos? Foi isso que a gente refletiu. Então, naquilo a gente guardou e deixamos a reunião acontecer. Porque, de novo, né, dentro dessa lógica de equilíbrio, tudo era lícito, mas nem tudo convinha. É que adiantar. Ia haver uma promoção no que a gente avaliou naquele momento. Eles estavam precisando muito, o contrato vencendo. A gente ia defender a prerrogativa do advogado, ia mudar completamente o foco da questão, sair da questão dos trabalhadores que vão ser despedidos para a questão do advogado. Eu não estou interessado, como eu disse, eu não sou candidato, eu não estou interessado em capitalizar isso. Talvez ia crescer o nome do Clóvis, não era não? Ia crescer o nome da OAB, ia crescer a questão da lei, mas o movimento coletivo que a gente estava lutando ia cair no chão. Naquela hora a gente avaliou isso. E quando a gente avaliou isso no coletivo, e aí o Marcelo, né, eu gosto muito de levantar as questões no coletivo. Pode ver, várias vezes eu sento, eu apresento minha posição, como naquele tempo dessas marcas aqui, eu fiz toda uma marca de uma construção de levantar as condutas antissindicais por parte da instituição UFC. Só que no coletivo, e você era da diretoria, você viu que foi avaliado e acharam que naquele momento era melhor a negociação para outras conquistas. E vocês conquistaram umas coisas, não é verdade, naquele tempo? Então, eu não vou ficar aqui no império entre ser feliz e ter razão, nessa perspectiva humana. Eu estava pela questão de ser feliz na defesa do direito de vocês. Como foi no dia do movimento em defesa dos trabalhadores da SAMEAC. Por 2 vezes já. Eles chegam aí, mas também não respeitam direito de negociação. A gente protocolou um pedido, Ave Maria, não recebe ninguém. Aí depois vão lá 700 pessoas, aí pronto, no instante arrumaram um jeito de receber. Mas tudo isso é pensado. Então a gente avalia, não vou chegar aqui dentro dessa imanência e a tudo dizer, vai para frente. No dia que disseram que era para fechar o portão ano passado, me perguntaram, eu disse, não é uma hora, sai a decisão contra. Como os colegas do CIT sabem o que é interdito, o pessoal da construção civil sabe o que é interdito. Só que a minha pergunta não era só essa, eu disse, não, nós vamos defender, juridicamente isso aí não vai ser possível, como eu disse, porque para o direito, quando é com relação aos trabalhadores, é praticamente tudo contra. Agora eu disse, vocês têm que avaliar politicamente o que é que isso aí vai contribuir para a luta de vocês. Entendeu? Por que adianta de ficar discutindo direito, e vocês perderam o direito de vocês? Eu vou mudar todo o foco para ser um enfrentamento pessoal à instituição, com pena de perder o que está sendo negociado de direito, então isso eu boto para avaliação. Entendeu? Levanta de politicamente é isso. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Mas você tem que avaliar o que quando você se monta nas costas do gigante, o que é que você pode fazer a mais. Entendeu? Então, de fato, aí eu admiro, né? Realmente pensar que existem os interditos, tem que pensar. De fato, pensar qual é o peso que vai ter
A decisão judicial contra vocês tem que pensar. Agora, isso não quer dizer, na minha concepção, posso estar enganado, terror. Isso quer dizer que o Estado, dentro dessa lógica de sistema, ele tem ele tem lado. Quem dizia isso? O Hegel. Ele dizia que o Estado estava acima da luta de classe. E o Marx, que não foi aluno do Hegel, porque quando o Hegel morreu ele tinha 13 anos, estudou na faculdade que ele ensinou, ele debatia o quê? Não, na verdade o Estado, criticando o Hegel, ele dizia, o Estado é um instrumento do sistema que está nas mãos de quem melhor tiver organizado no poder. E é por isso que o Estado tem lado. E ele geralmente é do lado de uma minoria, porque esse tipo de democracia de baixíssima intensidade foi feita para deixar o povo calado achando que ia ter espaço, mas mantém no poder quem sempre esteve. O mundo hoje saiu na Super Interessante, são mais de 50% da riqueza do mundo explorados, estão na mão de 65 pessoas. Só para a gente ter uma noção. E esse pessoal está estruturado, está equipamentado. Segue lá, por exemplo, os Kennedy. Chamado Leão do Senado, o irmão do Kennedy. 46 anos, senador. Nunca saiu. Vai olhar lá se o Rockefeller, do grupo da Standard Oil, não morreu como membro do parlamento. Mantém, gente. E agora, por isso que eu digo, agora a gente tem que avaliar. Não é a questão do terror, mas avaliar as questões, sim. E quando eu levantei para o João aqui a questão de recepção, como eu disse, eu passei por isso nesse movimento. Mas quando eu digo que não apreenderam um pouco do que eu disse, porque eu estou dizendo que isso não é uma lógica desse reitor. É isso que eu estou querendo dizer. Isso é uma lógica desse tipo de sistema, pelo que eu estou lendo. Porque eu passei por isso, não só eu. No tempo da greve da polícia, para quem não sabe, em 2011, aquela greve ali era o seguinte, existe a lei estadual que cria o Fórum Unificado dos Servidores Públicos do Estado do Ceará, o FUASPEC. Nele tem todas as categorias. Aí, lembra um dia que o governador foi visitar umas obras e os bombeiros estavam fazendo uma manifestação, ele saiu correndo na contramão? Naquele dia ali, o governador criou uma rixa pessoal com os bombeiros militares. Quando chegou no dia da reunião oficial do fórum, eu lembro, eu estava no escritório, eles me ligaram, o pessoal do FUASPEC. 5h30, mais ou menos. Entra aqui, você é o quê? Detran, entra. Você, professores, entra. Aí você, bombeiro, opa, entra não. Aí o outro, polícia, entra não. Aí eles disseram, ligaram, e aí, Clóvis? O que você acha? Eu acho que fosse eu, não é um fórum, não é criado por lei, não é obrigação dele receber, ou ele recebe todo mundo, ou ele não recebe ninguém, sai tudinho. Ele disse, pois nós vamos sair, beleza. Vamos fazer uma carta, fiz a carta, botei toda a fundamentação, que negociação não era um favor, a legislação, Constituição, tudo. O que o governador respondeu? A administração não tem obrigação também legalmente de responder? Não respondeu, foi nada. Ele disse, e aí, Clóvis? Ele disse, rapaz, dentro do pouco que eu penso, isso nesses debates também, tem essa rebordosa, vocês não poderiam legalmente fazer greve, né, mas tem o direito de manifestação, vocês vão ter punições pela hierarquia, mas se eu fosse vocês, eu incorporava o movimento. Agora vocês têm que avaliar isso aí. Agora, sempre assim, com os prós e os contras, e uma decisão da categoria, porque vocês têm que pegar os bônus e os ônus. Aí eles partiram para cima. Foi o que aconteceu. De novo, mesma postura, o Poder Executivo, que aqui é o UFC, desrespeitando a lei, não recebendo em negociação. Aqui também só faz negociação quando quer. Reunião de vocês, toda reunião pública, em regra, é para ter ou não é para ter ata? Pergunta se aqui faz reunião com ata. É só assim, minha palavra, rapaz, isso é administração pública, legalidade estrita. Não é favor, não. A lei que diz, falou, reunião, ata, escrito, não é palavra, não. A palavra fica escrita, assinada nesse estado. Pergunta se faz. Quantas vocês trouxeram? Cadê a ata de uma reunião de vocês? Então, são várias ilegalidades cometidas dentro da democracia do Estado de Direito. E aí? Essas são as contradições. Aí eu pego, por isso que eu digo, qual a diferença do Roberto Cláudio, quando era representante do Legislativo, que não aceitava a postura dos professores em 2011 para 2012? Que não aceitava discutir a pauta. E que houve, inclusive, o espancamento de professores na Assembleia.
É dentro do sistema, porque dentro do sistema que tem essa produção do Estado, do direito e que tem o executivo. Cumpre a lei quando quer e descumpre quando quer. Principalmente quando é com relação aos trabalhadores. Quando chega lá no executivo estadual, esse caso do FUASPEC, também cumpre quando quer, descumpre quando quer. A questão é se a gente vai ficar calado, isso que eu digo. Se a gente vai repensar isso ou não. Aí chega no legislativo esse atual prefeito, e foi muito bem levantado a Tieta, acho que levantou isso. Quer dizer, quanto mais os caras batem nessa lógica do sistema, menos a gente reclama e questiona a própria lógica, e mais esses caras crescem dentro do sistema. Foi essa a nossa fala, entendeu? Então, acho que não é questão do terror, mas eu acho que todos os pingos nos is têm que ser colocados nas negociações. Vocês têm que saber o tamanho do risco e o tamanho da exposição, mas decidir. E quanto à postura aqui, como eu falei, de novo, a minha fala veio no sentido de questionar uma lógica de pessoas e partidos que estão agindo com essa mesma coisa do interesse individual, focados na minha cabeça. Como foi também falado aqui pelo último colega. Consumo, trabalho, dinheiro. Ou trabalho para conseguir o dinheiro para poder consumir. Aí a pessoa fica fazendo tudo em razão disso. Não sei, tem que perguntar a ele. Ao menos com relação aos Sintufs, que cada movimento, aí você tem que entender também, cada movimento tem as suas peculiaridades. Nesse movimento aqui, o que foi dito na última vez que nós nos reunimos, né, foi que quando tivesse reunião com a entidade e o advogado, que fosse avisado que a reitoria queria estar presente com o procurador. Nesse movimento de vocês aqui, a única última notícia que eu tive foi essa. Mas no movimento do MDTS, a nossa presença foi literalmente vedada. Entendeu? Agora, quanto ele dizer, olha, recebo o advogado, eu estando com o advogado. Qual o problema? Não tem problema. Próxima companheira Rosa, finalizando a rodada da mesa. Eita, meu povo! O debate é sério, né, não? Pronto. Então, gente, é o seguinte. A primeira coisa que eu acho importante colocar é que realmente esse debate não pode terminar aqui. Certo? Então, o primeiro desafio que eu coloco aqui para o companheiro da formação e para todos nós é que a gente pense efetivamente, aproveitando inclusive, para fazer um seminário. Vamos fazer um seminário para a gente discutir a crítica ao capitalismo, a crise do capitalismo e a saída para a humanidade e o planeta desse sistema. A Calma está dizendo, anota aí, José. Por quê, gente? Porque é o seguinte, nós, da crítica radical, estamos convencidos de 20 anos de reflexão e de luta concreta, porque quando nós chegamos à conclusão que por mais combativo que fosse o sindicato, que por mais combativo que fosse o sistema, por mais combativo que fosse o partido, se permanecesse dentro da lógica do sistema capitalista, nós não iríamos conseguir encontrar uma saída para a humanidade, não é só para os trabalhadores. A maioria da população mundial não é trabalhador, pessoal. É desempregado, é excluído, é migrante. É isso que nós estamos vendo no mundo todo. O sistema capitalista deixou de ser um sistema principalmente da exploração. O sistema capitalista já é um sistema principalmente da exclusão. A maioria da humanidade já está fora desse sistema, porque está na marginalidade. E se nós não compreendermos isso, nós vamos ficar nessa visão que em certos momentos parece até egoísta, de dizer, vamos lutar pelo que é nosso, vamos lutar pelas migalhas que nos cabem, e o resto que se lixe. Nós não podemos continuar nessa, pessoal. Quando nós compreendemos isso, foi exatamente aí que nós saímos dos partidos.
Ainda hoje aqui um companheiro me perguntou, a senhora não é mais candidata não? Por quê? Porque nós chegamos à conclusão que a política, o Estado, é quem sustenta esse sistema da morte, da exclusão, da destruição do planeta e da implantação da barbárie na humanidade. Não adianta, companheiros e companheiras, dizer que as revoluções, todas as revoluções, foram derrotadas por causa de um problema de direção. Então, que diabo de trabalhador é esse? Que diabo de revolucionário é esse? Porque mataram um revolucionário, pronto, todo o movimento revolucionário mundial se acabou. Gente, as revoluções socialistas cumpriram seu papel, sim. Sabe qual foi o papel que as revoluções socialistas cumpriram? Modernizar o capitalismo. Em todos os países onde aconteceram as revoluções socialistas, o capitalismo foi modernizado. Portanto, o socialismo cumpriu seu papel. O que nós temos colocado hoje não é mais uma sociedade de transição para o comunismo, não, minha gente. O que nós estamos hoje diante da tarefa, do desafio, é se nós vamos ou não romper com esse sistema capitalista que, na sua crise do limite, está pondo em risco a humanidade e o planeta. Essa é que é a questão que está colocada. Uma vez eu conversei com o companheiro João Alfredo, lamento ele não está aqui. Ele diz assim, vocês não podem dizer que nós somos Estado. Quem está lutando por um governo de trabalhador está lutando para ocupar o poder do Estado. E nem aqui eu li todos os documentos dos companheiros e companheiras da CUT, da CSP com lutas, do PSTU, tudo. Nenhum diz que nós temos que eliminar uma relação social que submeteu a humanidade à lógica da valorização do dinheiro. E nenhum documento diz que o trabalho é uma categoria do capitalismo e que o trabalho nega a condição humana, porque de nós trabalhadores esse sistema só quer a energia física e mental para transformar em valor. Em momento nenhum aqui eu vi nesses documentos que nós somos escravos do dinheiro, que nós continuamos executando essa lógica. A companheira diz, quem não sabe quem é o seu inimigo, não pode ser vitorioso. E como nós estamos elegendo, desde o final do século XIX, o nosso inimigo, a burguesia, parece que nós, trabalhadores, não temos responsabilidade nenhuma sobre isso que está acontecendo, né? A burguesia, pessoal, é um dos lados da implementação dessa lógica. E foi o Marx que disse isso. Operários e patrões são máscaras que executam uma lógica que foi implantada às suas costas e à qual todos nós estamos submetidos. Porque quando nós continuamos alimentando essa ideia de que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para melhorar o salário, para poder comprar mais, isso não acumula para romper com o capitalismo. Isso quer dizer que nós não devemos lutar para manter os direitos ainda dentro da lógica? Não. Tanto é que nós estamos na luta, com vocês, com os companheiros da SAMEAC. O que nós estamos colocando é outra coisa. É se nós vamos ficar nisso, ou se nós vamos abrir uma perspectiva de ruptura com isso. Sabe por quê, pessoal? Porque qualquer que seja o governo, de qualquer partido, pode fazer acordo que fizer a burguesia com os banqueiros. Não tem como resolver essa crise dentro da lógica do capitalismo. Porque o capitalismo esgotou. Essa história de dizer que o Marx disse que o capitalismo nunca ia se acabar, tinha que a classe trabalhadora acabar com ele, isso não é verdade. Esse trecho aqui do Marx, por isso que eu digo que tem que ter um seminário, para a gente discutir a crise, a crítica e a crise, o Marx diz muito claro, quando o trabalho vivo for substituído pelo trabalho objetivado, é a última etapa da produção baseada no valor. Ele não diz que é quando os trabalhadores se organizarem nos partidos, no sindicato, que isso vai acontecer, não. Então, gente, vamos acordar, pessoal. O capitalismo está na sua crise final. E se nós não... Aí é diferente a formulação. Se nós não conseguirmos nos organizar para romper com essa lógica
E a gente deixar de depender de dinheiro, a gente deixar de depender de Estado, a gente deixar de depender de partido, a gente deixar de depender de mercado, a gente deixar de depender de política. Enquanto a gente, respondendo a pergunta da companheira, enquanto a gente não se auto-organizar de forma coletiva, consciente, para implantar outra maneira de viver, sabe qual é o risco que nós estamos correndo? É a barbárie, gente, se implantar, como já está acontecendo. É o planeta ser destruído, como já está sendo. Então, meu povo, vamos acordar mesmo. Vamos acordar. O que é que nós estamos chamando? Eu disse aqui no começo da minha intervenção. Quando nós começamos a levantar essa questão, muita gente na universidade, os partidos da esquerda e tudo mais, ficaram loucos. Como é que você está na direção do Sindicato dos Metalúrgicos, que era o sindicato mais visado pela esquerda, e simplesmente diz, não, não queremos mais, saímos fora e entregamos? Como é que você está na direção de um dos sindicatos que tinha mais força aqui nesse estado, que era o Sindiúti? Propusemos à categoria que nós transformássemos o Sindiúti num instrumento de luta emancipatória, que pudesse ligar a luta pelos direitos com a luta pela superação do sistema. A categoria não foi ganha para isso. O que foi que nós fizemos? Pois nós estamos fora. Nós convocamos a eleição do sindicato, viu, doutor Clóvis? Convocamos a eleição do sindicato, fizemos a comissão eleitoral, as chapas se inscreveram e quem foi eleito ficou e está aí até hoje. Então, pessoal, quem faz isso está sabendo o que está fazendo. Nós deixamos, Maria Luísa era deputada federal, todo mundo sabe que eu fui a vereadora, a segunda mais votada dessa cidade. Por que nós saímos fora? Ah, porque se decepcionaram. Não é isso não, gente. É porque nós compreendemos que a política é um instrumento de manutenção desse sistema. E quando a gente fala política, Estado, não é só o poder executivo, não. É o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, quem continua disputando o cargo, por mais bem intencionado que seja, isso aqui eu estou dizendo a você, eu já disse o João Alfredo, já disse o Renato Roseno, são pessoas que a gente quer muito bem, o Ronivaldo do PT, mas a gente diz isso a ele, gente, pelo amor de Deus, quando é que vocês vão entender que continuar alimentando na população a ideia de que se o PSTU chegar no poder, se o PSOL chegar no poder, se os trabalhadores chegarem no poder, vai resolver o problema? Quando a gente sabe que não vai. Porque o que pode resolver o problema é a gente romper com essa lógica desse sistema. Então, gente, eu acho que é esse o desafio que está posto. No que se refere à questão do PT e CUT e companhia limitada, eu até concordo com a abordagem que a Arecilda fez aqui. Agora, eu acho que nós não podemos ficar nisso. Eu concordo que não tem... eu até trouxe aqui o manifesto que o pessoal dos empresários lançou, e a iniciativa foi do cara da Rede Globo, de reunir as classes empresariais para dizer, gente, é melhor a gente acabar com essa brincadeirinha de impeachment, não sei o quê, que isso aí pode exatamente redundar numa revolta popular e nós vamos perder o controle do negócio. Então, de onde é que pode vir essa revolta popular? E revolta popular para quê? Para ficar no lugar deles? Administrando o sistema? Porque eu não vi aqui nenhum desses papéis, sinceramente. Até que eu tinha vontade que tivesse essa proposta. Certo? Então, a gente tem um discurso que a gente reconhece, inclusive eu já tive esse discurso, há 20 anos atrás, né, quando a gente achava que realmente o problema era só a contradição de classe, que o problema era a burguesia, então se os trabalhadores chegassem ao poder, estava resolvido o problema. Quando a gente compreendeu que trabalhadores e burguesia têm essa contradição profunda, mas estamos ambos submetidos à mesma lógica, executando a mesma lógica, o nosso inimigo somos nós mesmos, pessoal, também. Esse sujeito que nós somos, que implementamos uma lógica e continuamos implementando uma lógica que está levando ao assassinato da humanidade e à destruição do planeta. Então, nós temos que nos constituir. Qual é a saída? Nós temos que nos constituir como antissujeito, ou seja, romper com essa matrix
que nos condiciona a executar essa lógica e ficar desesperadamente atrás das migalhas que esse sistema, que a gente acha que esse sistema ainda pode dar, e saber fazer esse gancho. Eu acho que é o maior desafio. Esse desafio nós estamos enfrentando com os companheiros da SAMEAC. Como é que, ao mesmo tempo, a gente luta para manter os empregos dos companheiros e companheiras, porque a gente sabe que, dentro da situação que nós estamos, não dá para aceitar isso. No entanto, como é que a gente aponta uma perspectiva? Gente, dentro de algum tempo, o governo pode não ter mais condição nem de mais empregos. No serviço público, o sistema, por mais que... 8 bilhões! Essa semana, pessoal, foi injetado 8 bilhões para as montadoras, os bancos públicos para as montadoras, a ideia é que isso é para manter os empregos, e não vai manter, porque se a indústria não continuar modernizando para, na concorrência com os outros, produzir mais barato para garantir a concorrência, ela vai à falência. Isso que a gente chama a lógica do sistema, e que o Marx captou nesse trecho dos Grundrisse. Por isso que a gente diz que tem 2 Marx. Tem o Marx que, no seu estudo inicial, compreendeu a contradição de classe, o problema da exploração e tudo mais, mas tem o Marx que foi mais fundo. Não só nos Grundrisse, no primeiro capítulo do Capital também, o Marx coloca isso. O que é a questão do fetichismo? O que é trabalhadores e patrões serem máscaras da execução de uma lógica que ele chama o sujeito automático, da valorização do valor? Então, gente, pode a burguesia do mundo todo estribuchar o que quiser. O processo de valorização do valor, o processo de reprodução do dinheiro está reduzindo, porque máquina não cria valor, máquina não compra. Só quem cria valor novo é o trabalho vivo, e esse está sendo eliminado no mundo todo, substituído pelas máquinas. E a tecnologia que pode servir, como pensou o Marx, para melhorar a vida das pessoas e nos possibilitar um tempo mínimo dedicado à atividade produtiva e um tempo máximo para a construção das pessoas humanas como seres integrais, essa tecnologia, sob a lógica do capitalismo, continua destruindo os recursos naturais de forma totalmente irracional e mergulhando a humanidade na barbárie. Então, nós queremos, sim, fazer chamamento, nem 16, nem 20, nem possibilitar que essa insatisfação popular seja canalizada realmente por esse povo da direita. Porque esse pessoal que está indo para essas manifestações não é tudo de direita, não. Muita gente está indo porque está realmente indignado com o que está acontecendo. Inclusive porque se sente enganado pela própria candidata. Mas também não dá para a gente ir para a rua. Aí eu concordo para apoiar esse que está aí. Então, por isso nós estamos chamando o dia 28, né, que coincidentemente o Cintus também está chamando para a Praça do Ferreira, nem 16, nem 20, vamos à rua, mas nós estamos dizendo ruptura já. Ruptura já. Ou seja, ruptura com essa lógica assassina. E construção de uma nova relação social, onde a gente não dependa realmente, que a gente deixe de produzir mercadoria, que a gente, portanto, deixe de ser trabalhador. Gente, chega, me dói nos ouvidos quando diz trabalhador, trabalhador, trabalhador. Ou seja, a gente quer que a gente continue sendo escravo da produção de mercadoria para produzir valor, para ter o dinheiro para comprar as mercadorias. Nós temos que negar a nossa condição de trabalhador. E o Marx disse isso. O trabalhador, para se emancipar, tem que se libertar do trabalho, não é no trabalho. Então, gente, já terminou? Eu queria só fazer esse chamamento. Vamos a essa reflexão teórica, vamos pesquisar realmente esse pensamento duplo no Marx, vamos enfrentar o desafio, como é que a gente está com o pé aqui na luta imanente, como a gente diz, mas construindo uma perspectiva. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca
nunca mais. Calar a boca nunca mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz, mas quer muito mais, quer muito mais. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita, o que grita. Olha, menino, que a direita já se azeita, querendo entrar na receita, mas de gororoba nunca mais. De gororoba nunca mais. Já me deu azia, me deu gastura, essa politicada dura, dura, que rapadura, dura, que rapadura. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita, o que grita.